o Flamengo tem hoje, tava dando uma olhada, não só em Pedro, né? Pô, você tem Samuel Lino, aí você tem banco de reservas, vão ter o Luiz Araújo no banco, Cebolinha, tem 4 zagueiros competentes. O Alexandre saiu machucado, é verdade. Aí entra o Vinha, lateral esquerdo. Que é terceiro lateral esquerdo, né? Tem o Ayrton Lucas ainda. Nesse sentido, o Flamengo hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro, na minha visão. Não é um absurdo falar isso. Quem disputa campeonato brasileiro nos últimos anos? Palmeiras, Botafogo incomodou e ganhou. Palmeiras, Botafogo e Flamengo esse ano mais. Galo chegou a incomodar. Cruzeiro hoje tá lá em cima. Não, mas com 2 jogos a mais. Com 2 jogos a mais, sim. A gente tá caminhando mesmo, será? Pra ver despontar um Flamengo, um Palmeiras. E aí você tem sempre um time flutuando aí de um bom trabalho. Então, não necessariamente atrelado ao dinheiro. Caso do Botafogo, isso sim, atrelado ao dinheiro é um projeto que deu certo. Às vezes pinta um Cruzeiro, de vez em quando pinta o Red Bull Bragantino há 2 anos, estava incomodando, enfim, um Internacional. Mas estamos centralizando o Campeonato Brasileiro para 2, 3 times no máximo. E isso já coloca a gente como um campeonato nível, não técnico, mas nível de competitividade, igual os internacionais, alguns internacionais que a gente critica? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que existe a possibilidade de o Brasileirão estar se tornando isso, e eu torço muito para que não. Porque o legal do Campeonato Brasileiro, e uma coisa que a gente sempre se gabou aqui no Brasil, é que de ter o campeonato mais competitivo do mundo. Porque existe essa possibilidade assim de muitos times ganharem, muitos times já venceram o Campeonato Brasileiro. Então eu torço para que isso não aconteça. Mas de fato, assim, é difícil você imaginar. Tá bom agora o Mickey? Desculpa, é um recado pro chat aqui, o Xará. Os caras estão querendo te ajudar. Tá, desculpa. Pode falar, Pedro. Ah, tá, obrigado. É difícil imaginar, pelo menos hoje em dia, algum outro time que não seja Palmeiras e Flamengo, principalmente hoje em 2025, que seja campeão brasileiro. Vou falar uma coisa, só brincadeiras à parte, é que o pessoal do chat tá reclamando que o meu microfone tá baixo. Mas é porque o PDV destacou bem, eu tô fora de ritmo ainda. Então já eu vou melhorar, tá? Fica tranquilo. Tá, eu dou um grito assim. Tá precisando narrar um joguinho pra dar aquela soltura na muscula, não, né? Eu jogo, enfim, a gente joga videogame, né? Não sei vocês. Fazia uns 6, 7 anos que eu não narrava jogando videogame. Fui jogar semana passada não, né? Depois que eu voltei de férias eu tava narrando o videogame. Falei, pô, alguma coisa tá errada. Acho que você foi bem nessa aí, ô PDV. Quero ouvir o que o senhor acha, hein? Você que tá no chat aí, a gente tá caminhando pra um campeonato brasileiro menos competitivo no topo. Porque lá embaixo sempre vai ter briga. Quem disputa ali o G4, isso também vai ter briga. Aí ao vir um G8, o pessoal quer ir pra Sul-Americana. Esse ano o Bahia tá indo muito bem também. O Rogério Ceni tá trabalhando, fazendo um trabalho honesto, um trabalho bacana no Bahia. E até o momento não mostra sinais que não vai brigar ali pelo um G4, um G6. Fala, Xará, antes da gente falar de Osmar Estado. Tem uma outra coisa nessa discussão que eu acho que é muito relevante. Palmeiras e Flamengo nesse ano trouxeram jogadores jovens da Europa, né? De volta pra cá. O Flamengo trouxe um Saúl que não é mais menino, é verdade, mas ainda tem idade para disputar. Trouxe um Samuel Lino que ninguém discutia assim se ele tinha ou não espaço no grande mercado da Europa, porque ele tinha. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque, que é um jogador jovem, apesar de não ter dado o retorno que a gente esperava no Barcelona, é um jogador jovem. Então ainda tem isso, né? Esses times têm conseguido trazer esses caras antes deles estarem no final da carreira. Não, e é um mercado mais competitivo hoje. O que o Flamengo tem de receita com arquibancada, com patrocínio e com até venda de jogador, que não está sendo o caso, hoje você vê o Palmeiras para vender um jogador, para vender o Richard Rios, demorou 3 semanas em negociação lá. Primeiro falava com Roma, falava com Benfica, falou, não temos pressa, porque já não tem mais o desespero desses times, tá? De Flamengo, de Palmeiras, de fazer caixa. Outros não. Então você apresenta um projeto para um Samuel Lino, para um Saúl, para um Jorginho, veio o Carrascal. Olha o Flamengo ontem. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Saúl, que realmente não veio com 30, 32, mas também não veio com 37. Plata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Banco de reservas, Luiz Araújo, Carrascal, Vinha, De La Cruz, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Danilo,
o zagueiro, Emerson Royal. E aí ainda tem o Alacian aqui, tem mas olha o elenco do Flamengo. Não, absurdo. Dos 11 titulares, Flamengo, 10 são jogadores de seleção. Não, e se você contar aqui, ó, boa esse número, hein? Pega 15 jogadores do Flamengo aqui. Desses que eu falei, os 11, tá? Os 11. Luiz Araújo, Carrascal, Vinha, De La Cruz e Bruno Henrique. Você pega esses 15, quantos times do futebol brasileiro hoje você não desmontava? O que eu quero dizer? Pega esse time e põe no Corinthians. Quantos que sobram do Corinthians? Garro fica em campo? Depay fica em campo? Não sei, hein? Eu não sei. Pega o Palmeiras. Palmeiras vai ser mais competitivo. Pega um São Paulo. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ô Martelli, você sabe que há cerca de 10 dias aqui eu entrei numa boa discussão com a mesa do Resenha e alguns ouvintes até mandaram mensagem aqui discordando de mim e ficando até um pouco bravos com essa história de que o São Paulo... Foi depois do jogo lá do empate 0x0 do São Paulo lá na Colômbia, tá. que o Nacional perdeu 2 pênaltis e tal, e o São Paulo se classificou semana passada nos pênaltis com muito mérito e com camisa. E não é sobre o São Paulo, é sobre o Flamengo, de que eu não vejo o São Paulo com chances reais de ser campeão da Libertadores por conta do Flamengo. Assim, eu tenho uma ideia de que esse Flamengo, só uma tragédia, e a gente já viu algumas tragédias acontecerem no Flamengo no sentido da coisa desandar. Porque assim, hoje é muito distante o Flamengo, o Palmeiras ainda tá ali. Eu acho que o Palmeiras tem plenas condições, por exemplo, de reeditar uma final com o Flamengo. Eu até acho que o São Paulo, por exemplo, pode chegar numa final com o Flamengo com o Abel, tá? da Libertadores. Se o Abel sai do Palmeiras, a competitividade não é tão grande. Mas assim, hoje o Palmeiras tem bons jogadores. Tem. E o Abel agora, ele tá começando a encaixar com esses caras. Isso é verdade. Porque há pouco tempo, tanto que assim, hoje a gente tá falando dessa distância, né? Sim. Entre Palmeiras, Flamengo e outros times. Essa distância, a gente não viu em campo, por exemplo, entre Palmeiras e Corinthians em 2 oportunidades esse ano. Na final do Campeonato Paulista, que o Corinthians foi campeão, e recentemente na fase de oitavas de final. Surpreendente. Surpreendente. 2x0 na casa do Palmeiras. Isso. Tudo bem, teve a expulsão, o Palmeiras não marcou gols no Corinthians nesses jogos de mata-mata. Em nenhum momento, claro, de novo, teve a expulsão. É clássico, enfim. O Corinthians tá numa situação horrível no Campeonato Brasileiro. Não consegue emendar nada de sequência. E tá sendo uma característica do Corinthians esse ano, né? Joga bem jogo importante. Campeonato Brasileiro parece que o jogo não é tão importante, eles não estão muito aí. Mas você estava falando sobre a diferença de Palmeiras que pode fazer frente ao Flamengo. Então, que eu acho que agora o Abel, depois de... Isso aconteceu também no passado recente com o Abel. Depois que o Palmeiras toma ali algumas pancadas, ele começa a pensar em algumas soluções e encontra. E dessa vez ele é quase obrigado a encontrar soluções. Por quê? Se tem algo que o Palmeiras está fazendo, a gente pode até questionar se os reforços são do mesmo nível, talvez, que os reforços do Flamengo. Mas, pô, o Palmeiras, em uma semana agora, já trouxe mais 3 jogadores. Então é um novo Palmeiras, é um Palmeiras reformulado, é um Palmeiras que foi ao mercado, e acho que o Abel tem sim a obrigação de encontrar soluções. Porém, assim o Flamengo... ele tá encontrando com o jogo de ontem com o Roque Flaco, hein? Sim, pô, absurdo. E, cara, vou falar um negócio aqui. Bem. Demorou um pouquinho pro cara entrar em forma. Mas o Vitor Roque é um baita jogador, velho. Bom jogador. É muito bom jogador. Ontem eu pude ver de dentro do campo, fiz a reportagem do jogo. Cara, o tal do Vitor Roque joga muita bola, ele vai sobrar no futebol brasileiro. É um absurdo o que esse rapaz joga. Um absurdo. Você tava lá também, né, Everton? Você tava fazendo a meta do esporte, o PDV tava fazendo o Palmeiras. Já que é o aniversariante do dia, pode ser então. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, porque o Flamengo ganhou de 8x0, mas antes da gente falar do Palmeiras, posso só falar um número? Pode. 9. 9 jogadores do Flamengo jogaram Copa do Mundo já, desse elenco atual. É muita experiência, hein? Isso aí é muita experiência. Só pra trazer. Né? E dos que não jogaram Copa do Mundo estão Jorginho, Emerson Royal. Ia tranquilamente. Emerson Royal não. Pulgar e 2 jogadores que estão agora nas listas do Ancelotti, Léo Ortiz e Léo Pereira.